Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para louvarmos e agradecermos o seu santo nome. E quero dizer para a amada igreja que glorificar a Deus não paga, é de graça. Não dependa do louvor para adorar ao Senhor, não dependa da pregação para adorar ao Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, a pastora Marilda, que todos conhecem, pastor Fábio, a qual a gente já tem uma amizade já de um tempo já, e está nos dando a honra de receber o Congresso Noé da Última Hora, juntamente com o seu vice-presidente, o pastor Egnaldo Queiroz, a irmã Lourdes, Rose Lourdes, que é a sua esposa, como presidente com o pastor Fábio. E eu queria pedir para a amada igreja que eles pudessem colocar sobre os vossos pés, abram as vossas Bíblias, no livro, ou nos Salmos de número 51, Salmos de número 51, louvado seja o nome do Senhor. Foi falado pelo pastor Nazareno a respeito da arca, como Deus conduziu Abraão, Noé, à construção dessa arca. Foi falado pelo irmão Ducílio a respeito de não é todos aqueles que dizem se herdarão o reino dos céus, mas graças a Deus nós temos um Deus misericordioso que nos concede essa oportunidade. A palavra vai dizer no livro de Isaías que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, o Senhor limpará e deixará mais branco do que a neve. Então é esse Jesus que eu espero que o Senhor Espírito Santo me use nesta noite para falar com você a respeito dele. Salmos de número 51, versículo 10 ao 11, que diz assim: cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Glória a Deus. Podeis sentar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu creio que a amada igreja, ou a grande maioria, quem lê Bíblia conhece o Salmo 51 e sabe que esse salmo ele é atribuído ao rei, profeta Davi. Davi que diante de uma situação de não vigilância é levado ao erro. E como todo mundo sabe, esse erro ele acaba pecando contra o Deus dos céus. Mas através desses salmos, o rei Davi, ele pede perdão a Deus, ele pede a Deus novamente a alegria da salvação e confessa o seu pecado ao Senhor. Diante do que já foi ministrado esta noite, o Senhor Jesus, que é o nosso rei, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele nos dá a oportunidade de novamente voltarmos ao caminho do Senhor e novamente, assim como o rei Davi fala, ter a alegria da salvação. Samuel 16, a partir do versículo 1, vai falar um pouco da história do rei Davi, o porquê Deus escolhe o rei Davi. O povo de Deus andava rebelde contra o próprio Deus, e a partir dessa situação, o próprio Deus cria uma situação. Deus cria juízes para julgar ao povo. Só que diante desses juízes, o Senhor levantava um juiz, e durante esse tempo que esse juiz estava ali, o Senhor estava obedecendo ao Senhor. De repente o povo desobedece a Deus, e Deus novamente levantava um juiz, e chega até um certo ponto que o próprio Deus permite que o povo de Deus queira viver igual ao povo ao redor. Povo esse que o Senhor deixou para provar o povo de Deus. Situações que o Senhor colocou para o seu povo, para saber como está o nosso coração, como estava o coração do povo de Deus. E o povo de Deus novamente se rebelava contra Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor sempre, pela sua misericórdia, Ele cria situações para trazer o homem novamente a si, e assim o nome dele ser glorificado. O povo de Deus pede um rei, e o Senhor, pela sua permissão, concede esse rei.
o rei Saul é levantado rei pelo próprio Deus, mas por permissão, não por vontade de Deus, porque Deus achava Deus que ele era suficiente para o povo, mas o povo não achava que Deus era o suficiente, e o povo queria imitar o povo aí fora, ou o povo que estava ao redor. Assim muitas vezes estamos eu e você, muitas vezes querendo imitar o mundo, como já foi ministrado esta noite. Mas glória a Deus que o Senhor sempre tem o seu remanescente, o Senhor sempre tem a sua misericórdia a nosso favor, no sentido que Deus é misericordioso. A palavra vai dizer que Deus não se agrada na morte do ímpio, antes que ele se converta do seu mau caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Saul é ungido rei, louvado seja o nome do Senhor. E Saul, ao ser ungido rei, ele começa a pelejar pelo povo de Israel, mas diante dessa peleja começa a vir a desobediência do povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. A desobediência do rei Saul, perdão, meus amados irmãos, Saul desobedece a Deus, e é onde surge aquele versículo que vai falar: é melhor obedecer do que sacrificar. Saul muitas vezes acabava fazendo coisas contra a vontade de Deus, e Deus assim passou a rejeitar o rei Saul. Mas como sempre Deus, ele sempre tem algum remanescente. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai dizer, a Bíblia vai dizer que o Senhor chama Davi como rei. Profeta Samuel, todos sabem a história, homem de Deus, homem que foi gerado através de uma petição pelo próprio Deus. E esse profeta, ele é ungido, ele cresce na presença de Deus, e é um instrumento de Deus, para Deus trazer novamente o povo de Israel a si, através da vida de Davi. Samuel clama a Deus no primeiro versículo do capítulo 16 de 1 Samuel: por que clamas tu, por quem eu já rejeitei? Desce à casa de Jessé, porque lá eu já tenho conhecido, eu já tenho escolhido um novo rei para conduzir o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, pela sua misericórdia, começa a conduzir o rei Davi através das batalhas, lhe dando sabedoria, lhe dando entendimento para prosseguir na sua presença. A palavra vai dizer que no Salmos de número 15: quem entrará no reino dos céus? Aquele que é limpo de coração. Profeta e rei Davi tinha um coração limpo, um coração puro. Podemos observar nesses versículos que foram lidos, onde o rei Davi pede misericórdia a Deus por ter cometido algo de errado. A Bíblia vai nos relatar diante da sua história, diante da história dos reis, que Davi não ousava dar um passo sem a permissão de Deus. Davi não ousava fazer nada sem que consultasse a Deus. E Deus sempre falava: Senhor, devo levantar, devo ir contra esse reino, se fosse da vontade de Deus. O Senhor levava o povo e dizia assim: é da minha permissão, vai a esse povo que você terá vitória. Quando não, Deus dizia: opa, não vá, pois eu não te dou autorização para que você prossiga. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque tinha um coração voltado para a presença do Senhor, um coração voltado em adoração ao Senhor Deus da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Isso passa para nós que o que importa, como já foi ministrado, não é um bom louvor, não é uma voz bela, não é uma eloquência diante de uma pregação, mas é um coração voltado a Deus, um coração de comunhão com Deus. E muitas vezes isso está passando, está faltando diante de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes estamos apercebidos com as coisas aí fora, não ligados no que Deus realmente nos pede. Corta para mim. Louvado seja o nome do Senhor. E diante dessa situação, o próprio Deus, o nosso Deus, muitas vezes fecha as portas. E às vezes a gente começa a murmurar, a questionar: Deus, por quê? Deus, por quê que o Senhor está fechando essa porta? Mas muitas vezes o próprio Deus está criando esta situação para nos provar e para ver o que tem realmente dentro do nosso coração. O rei Davi passou por muitas situações difíceis, por muitas lutas, por muitas angústias e aflições, mas em nenhuma dessas situações ele deixou de glorificar a Deus, ele deixou de obedecer a Deus.
Ah, pastor, mas o rei Davi, ele tropeçou e caiu, porque estava ocioso dentro do palácio. O que tem nos feito muitas vezes tropeçar em algumas pedras pelo caminho, é o estarmos ocioso dentro de casa, é o estarmos fazendo aquilo que não agrada a Deus. Nós podemos ver, o rei Davi estava como? Dentro do castelo, dentro da fortaleza, ocioso. E neste momento Davi era para estar a peleja guerreando pelo povo de Israel, mas por um descuido, o profeta ou o rei Davi acabou se descuidando. Mas louvado seja o nome do Senhor, que concede a Davi um coração transformado e renovado para a sua presença. Nós lemos no capítulo versículo 12 que o profeta Davi, que o rei Davi vai dizer: Senhor, torna a dar-me novamente a alegria da tua salvação. Porque Davi tinha um coração voltado para o Senhor. Davi tinha um coração pronto a se arrepender diante do nosso Deus, diante do Deus que nós servimos. E eu costumo dizer aqui dentro da igreja, diante dos cultos de doutrina, que muitas vezes o que afasta nós de Deus é o nosso coração. A palavra vai dizer que o coração ele é enganoso, mas muitas vezes o Espírito Santo bate no nosso coração, e ao abrir a porta do nosso coração, o Espírito Santo olha, e o nosso coração está cheio de mágoa, de rancor, de ódio, de angústia, de aflição. O Espírito Santo não vai habitar, não vai entrar dentro deste coração. Então nós precisamos, louvado seja o nome santo do Senhor, nos desprender dessas situações e dessas circunstâncias que tiram a nossa paz, louvado seja o nome do Senhor, e nos colocar diante de Deus, louvado seja o nome do Senhor, prontos a nos arrepender dos nossos pecados. E a palavra vem nos dizer que o rei Davi foi um dos maiores reis que existiu, louvado seja o nome do Senhor, e conduziu o seu povo, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra vai dizer que o Senhor Deus fala a Davi que não faltará semente para que reine, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer para a amada igreja, nós temos um rei que reina para todo sempre, e é esse rei da raiz de Davi, é que é misericordioso para com as nossas vidas, é que é misericordioso para nos ouvir, para estar com seus ouvidos atentos a nos ouvir, louvado seja o nome do Senhor, e nos purificar de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros. Mas nós temos que estar prontos, louvado seja o nome do Senhor, com as nossas vestes limpas, com o coração puro. Se ainda existe algo, como já foi ministrado, que ainda tem te tirado da comunhão e da presença de Deus, o momento para se voltar à presença de Deus é hoje, é agora. Não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Se é para consertar, conserte agora. Se é para voltar para a presença de Deus, volte agora, não deixe para amanhã. E diante da situação, quero contar um pequeno testemunho. Uma missionária profetizou na vida do meu pai já falecido, e disse que Deus estava dando a cura para o meu pai. E eu cheguei em casa, orei diante do meu pai, ele recebeu a oração, estava nos pés do Senhor, e o meu pai logo no dia seguinte faleceu. Eu disse: Senhor, como é que o Senhor usa a missionária para profetizar cura na vida do meu pai? E o meu pai faleceu. Eu fui orar, e o Senhor disse: a cura que eu estava dando para o teu pai era espiritual. Não sei se tu compreendeu, mas hoje eu voltei para o teu pai. Hoje eu voltei para o teu pai. Hoje eu voltei para o teu pai. Entenda, nós esperamos Jesus com alaridos, como diz lá no livro de Tessalonicenses. Mas e se o Senhor voltar para nós hoje? Aí nós pegamos a mensagem de João Batista: arrependei-vos. A mensagem de Jesus Cristo: arrependei-vos. Pedro, no livro dos Atos: arrependei-vos. E nós estamos esperando o quê? Nós estamos esperando quem? Já foi ministrado: não adianta pregar bonito, não adianta falar bonito, não adianta louvar bonito, não adianta saltar e pular dentro da igreja como pipoca, se nós não estivermos realmente diante de Deus, com as nossas vestes limpas, purificados de toda a maldade. Infelizmente o que vai restar para nós é juízo, é choro, é pranto, é ranger de dentes. E quanto mais que se vê que aquela hora já se aproxima, o que eu quero passar para a amada igreja através da vida de Davi,
Davi não foi um homem perfeito, ele era um homem como eu e você, era uma pessoa como qualquer um de nós, imperfeito, mas buscava a perfeição naquele que é único e perfeito, Jesus Cristo. E através de Jesus, através de Deus, e são as mesmas pessoas, o profeta alcançou, o rei alcançou a misericórdia de Deus, alcançou a graça de Deus, essa mesma graça que não é nos impedida de ter, essa graça que está aí, graça é favor imerecido, e nós temos essa graça da parte de Deus. Só que muitas vezes, meus amados irmãos, vou ser bem sincero, nós estamos nos levar por dons, por movimentos, por situações, as quais muitas vezes o Senhor até te usa, porque o Senhor está no ambiente, e naquele momento tu está até quebrantado de coração, e o Senhor pode te usar, mas Ele te usa, como já foi ministrado, mas e naquele grande dia, será se Ele vai dizer bendito, bem-vindo, benditos do meu Pai, ou vai dizer apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade? Então o chamado de Deus é para a salvação da nossa alma, o chamado de Deus é para arrependimento nosso, louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que o Senhor, a misericórdia do Senhor, ela é eterna. O Senhor hoje Ele é nosso advogado, mas logo mais Ele virá como nosso juiz. Eu digo para a amada igreja com tristeza no coração, que quando Ele vier como juiz, não vai mais ter tempo, não vai mais haver tempo. Já foi ministrado: aquele que está limpo se limpe mais, aquele que está sujo que se suje mais. Então não é hora mais para estarmos parolando, brincando na presença de Deus. Corta para mim, eu não estou livre, porque muitas vezes pensamos, eu já vi pessoas pensar assim, não estou aqui falando mal de ninguém, porque tem um dom, porque tem algo da parte de Deus, eu sou isento, eu sou imune. Não, a palavra começa a cortar para mim, louvado seja o nome do Senhor. Então é momento de voltarmos para o Senhor, porque Davi foi um homem conhecido segundo o coração de Deus, porque ele era bonzinho demais, porque ele era perfeito? Não. Quando ele tenta levantar o templo, o Senhor disse: você não vai levantar, porque as tuas mãos estão sujas de sangue, mas o teu sucessor, o teu filho, a tua semente, vai levantar o templo do Senhor. Então Davi era um homem perfeito, Davi era um homem como qualquer um de nós, mas Davi tinha um coração voltado para Deus. Davi orava a Deus. Davi deixou grandes exemplos dentro do livro dos Salmos, de orações angustiantes, de aflições, situações que diante dos seus inimigos, ele se voltava para Deus em oração e adoração ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes isso está nos faltando. Nós estamos preenchendo o nosso tempo com coisas que não glorificam e que não exaltam a Deus. Eu tenho um testemunho meu. Outro dia o Senhor me convidou a orar. Espírito Santo, vai orar. Eu disse: eu vou ver só mais esse vídeo aqui no Kauai. Só mais esse. Só mais esse. Só mais esse. 7 horas da noite. Obrigado. 7 horas da noite. Quando eu fui me atentar no celular, era 10 horas. Eu disse: eita, tenho que orar. Ajoelhei. Senhor, perdoa os meus pecados, visita meus amigos, visita todo mundo, abençoa, abençoa. Acabou a oração, amém. Você nem se orei direito. Aí o Senhor falou meu coração: essa é a tua oração? Tu perde tanto tempo com o que não agrada a mim, e agora vem orar a mim, diante de mim dessa situação. Essa tua oração, ela não chegou até aqui não. Essa tua oração, em vez de me trazer para a tua presença, ela está me afastando da minha presença. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então o Senhor nos convida a voltar para a presença de Deus, porque como já foi ministrado, o povo de Deus estava distante, preocupado com suas devassidões, com as suas imoralidades, despreocupado com Deus. Deus levanta um homem de Deus, Noé, para construir uma arca, porque o Deus estava enojado com as obras do povo de Deus. E o Senhor usa o profeta: a arca está sendo construída, a água vai vir,
O dilúvio vai vir. E o povo estava como? Brincando. O povo estava como? Zombando da cara de Noé. Assim como nós muitas vezes estamos sendo zombados quando falamos de arrependimento, como falamos que o Senhor está às portas, nós somos zombados, nós somos criticados. E muitas vezes, assim como aconteceu no dia de Noé, que veio a água e levou todos, o único que não foi levado foi a família de Noé. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós estamos assim como aquele povo, as pessoas falando que tem que se arrepender, que tem que voltar à presença de Deus, e nós não damos crédito. Isso é um louco, isso é uma louca, isso é uma doida. Há tanto tempo, meu sogro é um, minha esposa prega para ele assim: minha filha, eu aceitei Jesus, eu era menino. Então desde que eu me entendo por gente que você diz que esse Jesus vai voltar, e nunca voltou. Mas eu quero refrescar a memória dos irmãos. Ele voltou para o meu pai, para a honra e glória do Senhor. O meu pai estava nos caminhos do Senhor, estava na presença de Deus, e foi recolhido. E eu glorifico a Deus, e estou com o meu coração calmo e tranquilo, porque o Senhor levou meu pai na sua presença. Mas nós muitas vezes achamos que por estarmos sentados no banco da igreja, achamos que porque louvamos, porque falamos do amor de Deus e não estamos com os nossos altares em ordem, achamos que nós vamos subir aos céus. E muitas vezes, eu vou ser bem sincero, existem muitas pessoas que bailam, que dançam na presença de Deus, mas que não está preocupado um pouco com a salvação, não está preocupado com sua salvação, não está preocupado com o destino da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor. E essa preocupação tem que acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Um pouquinho de água, amor. Água. E nós estamos despreocupados. Nós não estamos pensando em salvar as nossas almas. Nós estamos preocupados mais com o aplauso, com o laurel. Eita, aquela mulher de Deus, eita, que homem de Deus. Você viu? Ele pula, ele salta, ele cura, ele coloca a mão, as pessoas caem. Será que Deus está se agradando? Se nós estivéssemos diante de Deus hoje, agora, nesse momento, será se subiríamos? Faça essa pergunta para você. Louvado seja o nome do Senhor. Será se nós subiríamos? Pelas nossas obras, pelo que nós estamos fazendo? Não é pelas obras para que o homem não se glorie, mas é pelo sacrifício que Jesus realizou lá na cruz, onde se ofereceu como sacrifício santo e agradável, para nos redimir diante de Deus e nos purificar de toda maldade, e nos dar a oportunidade da salvação. Só que muitas vezes nós não damos crédito para isso. Nós não damos crédito para isso. Nós achamos que o simples fato de todos os cultos estarmos presentes, aquilo já é o suficiente. Ah, mas eu oro em casa, eu jejum. Tiago vai dizer que, louvado seja o nome do Senhor, se eu sou só leitor e ouvinte sem ser praticante, de nada vai adiantar. E diante do que já foi ministrado esta noite, é conserto, é volta para a presença de Deus, é estarmos em comunhão com Deus, com o nosso coração limpo, purificado, transformado. A palavra diz que o Senhor não rejeita nenhum daqueles que foi enviado. Só que nós mesmos rejeitamos a misericórdia de Deus. Nós rejeitamos o perdão de Deus. Uma coisa que tem nos tirado da presença de Deus,
é o orgulho dentro dos nossos corações. Nós somos orgulhosos até para orar diante de Deus. Até diante de Deus, para descer em oração, muitas vezes nós somos orgulhosos. Muitas vezes, isso eu já ouvi de pessoas que não precisam confessar meus pecados para Deus, Ele não já sabe, Ele não sonda o coração e a mente, mas o Senhor quer que nós o confessemos, o Senhor quer que nós falemos a Ele, nos expressemos a Ele diante dEle, em oração, em adoração. Adoração não é quando eu abro a minha boca diante de um louvor para cantar, não. Adoração é quando o louvor para e eu prossigo a minha vida diante de Deus. E o rei Davi, era um homem voltado para Deus, com o coração contrito, quebrantado, apto e pronto para voltar para Deus. Ele não era melhor do que nós por ser rei, por ter intimidade com Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Assim como Deus fez com o profeta, com o rei Davi, Ele também está de braços abertos, assim como Ele esperava o filho pródigo. Está de braços abertos para nos receber, com pranto, com choro, com jejum, com uma ação de graça, para o nome dEle ser glorificado, e assim nós alcançarmos o perdão de Deus, e o sacrifício que Jesus fez naquela cruz não seja em vão. Não seja em vão no sentido que Ele não foi em vão, aquele sacrifício não foi em vão, mas para que nós, que estamos dentro da casa de Deus, nós que dizemos que estamos na presença de Deus e andamos na presença de Deus, por sentirmos um arrepio, por sentirmos uma alegria no coração. Nós rejeitamos esse Deus muitas vezes, nós não permitimos que esse Deus entre em nossas vidas, nós até abrimos a boca, e o Senhor vai dizer: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante. O coração não é esse órgão que bombeia sangue, não. O coração é a nossa alma, é o nosso espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, pessoal, eu peço perdão, eu gosto de dar um sorrisozinho assim quando eu estou ministrando. O pessoal da igreja já me conhece. Mas a situação é séria. Davi, Deus rejeitou alguém que Ele mandou ungir, ainda que fosse por permissão. Ele rejeitou por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas o Senhor enxergou e viu um homem pequeno, de baixa estatura, o menor da casa, louvado seja o nome santo do Senhor, e escolheu como rei para governar o seu povo. No início dos louvores, foi falado aqui quem é o pequenino da casa, quem era o menor da casa. Davi era o menor da casa. Nós somos os menores da casa, aquele que se coloca diante de Deus e sabe que não é nada diante de Deus, mas que Deus é tudo na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então se coloque como esse pequenino diante de Deus, repreenda, fala para Deus jogar por terra o orgulho, a angústia que tanto te domina, a aflição que está dentro do teu coração por causa das situações, e volta para Deus, porque Deus não te rejeitou ainda. Deus ainda está esperando. Deus ainda te espera para que tu voltes à presença de Deus como Ele quer, não como nós queremos, não como nós achamos que devemos estar. Nós temos que parar diante da nossa vida e pararmos e vermos o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo. Não é o que eu faço, é como eu faço. O como eu vou fazer diante de Deus ou para Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E para finalizar, louvado seja o nome santo do Senhor.
Eu quero pedir para os amados irmãos que façamos uma reflexão sobre o como temos levado a nossa vida diante de Deus. Aleluia, Jesus. E diante dessa situação, nós possamos, isso eu recebi da parte de Deus hoje, e eu vou dividir um pouco com a igreja. Perguntamos para Deus: aonde é que eu estou errando? Sei onde é que eu estou te desagradando? Onde é que eu estou errando diante do Senhor? E eu creio que o Senhor, Ele irá te dar as respostas, e vai te mostrar o caminho certo a prosseguir, a seguir diante de Deus. E assim o nome do Senhor venha a ser glorificado em nossas vidas.